mais uma vez estou aqui para esclarecer-lhe alguns acontecimentos que ocorreram. Prezados telespectadores, a mídia possui grande influência na sociedade em geral, podendo causar danos pessoais ou profissionais pela informação defeituosa ou incompleta. Hoje, muitas informações que são vinculadas dizem respeito a ocorrências sensacionalistas policiais, notoriamente aquelas que causam explosão emocional. Firmam a opinião pública sobre vertentes da sociedade criminalizada. Já foi denominada de imprensa marrom, sendo assim definida a parte da mídia que se preocupa em vincular notícias chocantes, escândalos, etc. Nessas matérias não são raras as apresentações de pessoas, seus nomes, imagens, vidas íntimas, etc. Daí, repetidas vezes, se percebem várias lesões aos direitos da personalidade. Quando nos deparamos com um suspeito, frente às câmeras da televisão, muitas vezes querendo esconder o rosto, ou mesmo fugindo da insistência do repórter, tem a grande maioria da população a sensação de que o repórter está agindo de forma correta, de que não existem direitos da personalidade para aquele suspeito, que ali acuado já recebe um tratamento de segregado. A mídia exerce um poder de ensinamento. Infelizmente, os desrespeito aos direitos da personalidade, direitos esses de cada pessoa, como a intimidade, a honra, a imagem, levam esse poder de ensinamento a uma deturpação, pois passa para o resto da população o entendimento de que suspeitos, vejam bem, suspeitos não têm direitos, pelo menos direito a preservar a sua personalidade. A pretexto de exercer a liberdade de imprensa, alguns operadores dos meios de comunicação extrapolam os seus limites e vão além dos direitos individuais das pessoas, e assim agindo, causam muitas vezes danos aos suspeitos. Analisando-se a matéria jornalística, se é que se pode chamá-la, se percebeu que o requerente foi ofendido por esta emissora, sendo motivo de chacotas, ferindo a sua imagem e atributo, além da vinculação de fato inverídico, visto que seus clientes não se tratavam de assaltantes e foram taxados incansavelmente como sendo. No programa Tempo Quente, que foi apresentado no sábado, dia 6/8/2005, foi vinculada uma matéria com teor de chacota em desfavor deste advogado, e deturparam os fatos para dar a entender que este que lhes fala que estava no exercício da sua profissão, estaria defendendo bandidos, ou acobertando, protegendo marginais. Ora, prezados ouvintes, mesmo que fossem marginais, que não era o caso, ainda assim essas pessoas têm o direito de um julgamento digno e não serem condenadas sumariamente. Ou seja, aquelas pessoas sequer ainda tinham sido apresentadas ao delegado de polícia. A maioria da população sabe que galgar objetivos na vida é difícil, demanda de muito esforço e dedicação. Da mesma forma que vocês, ouvintes, este profissional também se dedicou para alcançar uma imagem social voltada à demonstração de um conhecimento técnico da profissão que exerço, tanto nos meus processos como nas salas de aula, estudando e trabalhando diuturnamente. Nesta caminhada, me graduei em Direito, me especializei em Filosofia de Direito, mestrado em Direito Processual e Cidadania e também professor da cadeira de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado na cidade de Cascavel e Foz do Iguaçu. Diariamente leciono respeito aos direitos constitucionais e à dignidade da pessoa. Desta forma, de maneira alguma, admito ser injustamente agredida em minha honra, sendo comparado a profissionais que não fazem jus à sua carreira. Não preciso fazer plantão na porta da delegacia. Nem tampouco a minha atitude envergonhou a classe, conforme ficou demonstrado nas palavras do presidente da subseção da OAB, que fala o seguinte: esta atitude me fez com que tivesse vontade de voltar a advogar, reanimou meu ânimo. Portanto, a minha atitude lisonjeou os colegas e não os envergonhou, como quer dar a entender estes apresentadores. Tanto que, inclusive, fui homenageado pela OAB. Vejam bem, a repórter sempre querendo dar a entender que eu não poderia estar naquele local, afirmando que trabalho rápido, ou seja, querendo dar a entender à população que me trato de um advogado, entre aspas,
porta de cadeia, que preciso fazer plantão na delegacia para angariar clientes. Esta atitude não condiz com a imagem pública que construí durante todos esses anos na minha carreira, que nunca foi maculada sequer por um procedimento administrativo junto à OAB, somado ao fato de ser professor universitário, de trazer os ensinamentos a outras pessoas. Por isso, busco cada vez mais a efetivação da Carta Constitucional e não preciso fazer plantão na delegacia para angariar clientes. Enfim, quero ao apresentador dar a entender que não entendo nada do assunto, que estava trabalhando em local que não seria permitido. Desta forma, apenas não ficou claro se a imprensa poderia estar naquele local, porque este que lhes fala, com certeza estava agindo em conformidade com as atribuições legalmente aferidas pela Constituição Federal, no artigo 133 e no Código de Ética da OAB. Além da mácula, a imagem e atributo, a minha pessoa, existe outro fator que fez com que fosse deferido o direito de resposta. É a vinculação de notícias errôneas, como, por exemplo, que foram reconhecidos pelas vítimas, os marginais. O que foi reconhecido pelas vítimas foi a secadora de roupa, e não os marginais. Agora, fala ainda o apresentador, professor universitário, professor de direito e advogado, né? Tirar o paletó limpinho para os encardidos. Não, senhor Osiel. E falou que o senhor defende da maneira que o senhor quiser e nós fazemos a reportagem da maneira que nós quisermos. Não, senhor Osiel Luiz. O senhor não irá agir da maneira que bem entende, principalmente quando estiver este advogado por perto e presenciar a violação de direitos fundamentais e principalmente direitos relativos à dignidade da pessoa humana. Quando casos dessa natureza voltarem a acontecer, o que não se espera, o manto da advocacia do requerente continuará defendendo, principalmente os mais humildes, vítimas diárias de programas sensacionalistas e irresponsáveis da natureza deste apresentado por Vossa Senhoria. Meu muito obrigado.